Olá pessoal, ciclo do direito ambiental. Eu sou o professor Pedro Campani. Hoje dando sequência aqui à nossa série de entrevistas com convidados especiais, com grandes profissionais da área do direito ambiental. Hoje está aqui a Margarete Bilhalva, né? Ou Bilhalva? Bilhalva. Bilhalva, se falei errado. Que é uma super profissional com mais de 20 anos de experiência na área de direito ambiental. Ela tem curso de especialização no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Ela é mestre pela Unisinos na área de direito também. Uma profissional mega competente, reconhecida no setor. Não tem quem não trabalhe na área de petróleo não tenha ouvido falar o nome da Margarete. E hoje ela veio aqui falar um pouco para a gente sobre a indústria do petróleo. E eu começo com a primeira pergunta. Margarete, você acha que a indústria do petróleo é ou pode ser uma indústria sustentável? Eu acho que sim, até porque a sustentabilidade, Pedro, ela vai naquele tripé, né, do social, ambiental e econômico, né? A gente tem a questão da sustentabilidade macro, ela não pega só a questão ambiental por si só. A gente tem que olhar para o social e a gente tem que olhar para o econômico. São três questões que estão umbilicalmente ligadas. A gente vê isso desde o relatório Brundtland, quando isso foi desenvolvido, né? Tem vários autores legais que trabalham nesse assunto. Eu gosto muito da Cristiane Derani, né? Naquele livro clássico dela de direito ambiental e econômico, né? Então, assim, nesse viés, até porque a gente, eventualmente, a gente olha para a indústria do petróleo e pode pensar, é poluente, é impactante, né? Mas todo mundo quer plástico, todo mundo quer gasolina, né? O que a gama de produtos que a indústria do petróleo oferece para uma boa qualidade de vida das pessoas é imensa. E no desenvolver mesmo da própria atividade, eu acho que a sociedade já evoluiu bastante, já tem uma pegada de gerenciamento de riscos total, e a gente consegue visualizar, inclusive, alguns benefícios ambientais através de medidas mitigadoras e compensatórias e através de atividades voluntárias da indústria, né? Isso, a indústria em si, ela quer ser sustentável, ela como um todo, né? Eu entendo até que a Petrobras é sustentável, porque a gente tem uma pegada muito forte no meio ambiente, né? A gente, há muitos e muitos anos, a gente não tem grandes acidentes, nem vamos ter, e a gente tem uma pegada de sustentabilidade, de licenciamento, de correção, de medidas compensatórias voluntárias. Isso é muito importante para a sociedade como um todo, né? Até porque a gente tem que desenvolver a sociedade, a gente tem que dar emprego, a gente tem que dar... existe uma série de outros fatores que fazem uma sociedade justa, igualitária e com meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? São muitos pratinhos para a gente equilibrar e que todos estão interligados. Então, assim, do ponto de vista do meu olhar, que trabalho na indústria do petróleo, né, na minha empresa, eu posso falar pela Petrobras, né, que é onde eu trabalho, eu acho que a gente evoluiu demais, que a gente pode sim dizer que somos sustentáveis, que trabalhamos para a sustentabilidade, sempre, a gente está sempre num processo de PDCA, né, de melhoria contínua, né, de checar, controlar e agir, né, dentro daquela atividade circular que é necessária. E eu acho que a gente desempenha uma atividade essencial para a sociedade, né? A gente é uma empresa basicamente de energia, né? Então, assim, muita coisa depende do petróleo, a sociedade é muito dependente, né? E, assim, não existe matriz energética sem risco. O que, eventualmente, pessoas que não conhecem tanto desse assunto podem pensar, vamos migrar para uma matriz energética diferente, né? Mas qualquer opção social tem um risco e tem um impacto associado. Por exemplo, a matriz energética com base nuclear, ela é altamente limpa, mas o risco agregado é imenso, né? Então, assim, vamos para a eólica, né? Mas só a eólica, ela é muito extensa, haja vento e haja problemas com aves migratórias. Logicamente, o impacto é menor, mas não existe desenvolvimento de energia sem um impacto, né? Sempre vai ter um impacto associado,
vai ser maior ou menor, né? No caso da Petrobras, a gente não pode esquecer que a gente também é benchmark, porque a gente desenvolveu uma tecnologia muito legal, é muito legal trabalhar onde eu trabalho, por conta, assim, a gente desenvolveu pré-sal, né? É algo, assim, que está muito lá abaixo das camadas, né? E a gente consegue uma produção imensa, né? Então, assim, eu acho que a gente a gente é benchmark nisso, né? Isso é um fato. E a gente está, assim, à frente, a gente está alguns passos à frente, e eu acho que isso tem que dar orgulho para a gente, sabe? Enquanto brasileiro, enquanto cidadão, eu tenho orgulho de ser petroleira, né? De trabalhar na companhia que eu trabalho e fazer parte disso. E, assim, existe uma dedicação imensa da gente com cada detalhe, no licenciamento, de cuidar as coisas, de tudo, entendeu? Então, assim, é bem interessante. Margarete, eu confirmo que eu fui consultor da Petrobras vários anos e assino embaixo do que você falou. É uma empresa que dá muito orgulho e tem uma prática e uma política efetivamente implementada de controles ambientais e preocupação com uma sustentabilidade de longo prazo e de legado muito forte, né? Eu vi isso quando eu trabalhei como consultor. Tá? Esse ponto de ter essa preocupação, segurança também em primeiro lugar. É uma empresa muito referência mesmo. A gente todos temos que nos orgulhar da Petrobras que a gente tem. E deixa eu aproveitar então uma pergunta. A gente sabe que, por exemplo, essa indústria petroleira, você falou que tem muitos riscos, mas tem muito tempo que já não tem acidente. Você acha que hoje a legislação que a gente tem, atual, que rege a área de petróleo, ela gerencia, ela adequa bem esse controle de riscos que esse tipo de atividade exige? Sim, eu acho que sim, porque assim, ó, acho que a gente tem que olhar sobre duas perspectivas, tá, Pedro, na minha opinião. Primeiro, se a legislação que existe é boa, e o segundo ponto, que talvez seja mais importante que esse, é se ela é bem aplicada e bem fiscalizada. Vou me explicar, tá? Então, assim, por exemplo, para a indústria do petróleo, a gente tem várias normas específicas, né? A gente tem a lei do óleo, por exemplo, a 9966, o decreto que regulamenta, a gente faz um licenciamento por área geográfica, depois a gente pode falar um pouquinho mais, que o nosso licenciamento é um pouco específico, muito particular, né? E a gente tem uma legislação super vasta, né? Então, assim, eu acho, a gente tem a Lei 9.605 para responsabilidade administrativa e penal, a gente tem as disposições para responsabilidade civil, só que quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em prevenção. E prevenção é basicamente um bom licenciamento e é basicamente, sob a perspectiva do empresário, um bom gerenciamento de risco, né? Então, assim, independente até da legislação, mas olhando para a legislação, ela é vasta e ela é ampla, porque o direito ambiental ele é basicamente estruturado em políticas públicas. Eu tenho Política Nacional de Mudanças Climáticas, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Política Nacional de Saneamento, Política Nacional de Segurança de Barragens, e assim eu tenho diversas, né? Então, é um leque de políticas públicas, né? Que dão uma responsabilidade para os entes federativos, que são desdobradas e regulamentadas em diversas leis, né? Com todas elas, né, com supedâneo, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente, onde eu tenho o CISNAMA, onde tem lá o CONAMA, enfim, está criado as competências principais, né, do sistema. Nesse olhar, o que eu entendo? A legislação, ela é farta, ela é ampla, eu não vislumbro, assim, lacunas legislativas significantes. Eventualmente pode ter alguma coisa pontual ou outra. Eu acho que o mais importante é como tu aplica isso, né? No nosso caso, a gente aplica de forma adequada, mas a gente tem que ter uma fiscalização, né? Uma fiscalização não no sentido só comando e controle, né? Porque acho que a gente tem que trabalhar de uma forma mais colaborativa, mais cooperativa, dentro até de um princípio maior de solidariedade, que não significa que quando a empresa está sendo fiscalizada, ela vai ter um comando e controle no sentido de imputação de sanção, que a gente vem a nossa origem do direito é romano-germânica, né? Direito positivo, isso. Comando e controle, né? A gente, mais modernamente, a gente importou algumas coisas dos Estados Unidos, né?
Começou com leasing, know-how, arrendamento mercantil, agora sistema de precedentes, a coisa começa a ficar mais... Então, a gente é bem tupiniquim, porque a gente pegou os dois sistemas e está fazendo algo bem híbrido, né? A moda Carmen Miranda, digamos assim, né? É que nem sushi, a gente criou o sushi brasileiro. O negócio é funcionar, né? E para funcionar, a gente precisa ter instituições atuantes, né? As agências reguladoras e os órgãos ambientais bem estruturados, bem atuantes, né? E a gente precisa que o sistema como um todo funcione, né? Do início da ponta ao fim, né? Então, assim, por exemplo, o nosso sistema judiciário, por exemplo, né? Infelizmente, a gente ainda, quando ajuiza um processo, a gente ainda sabe que ele vai demorar anos, né? O licenciamento também vai demorar, mas não é a questão, não basta ser rápido, né? Ele tem que ser eficiente, ele tem que gerenciar os riscos. A gente tem uma legislação bem robusta, pelo menos para a indústria do petróleo, para gerenciamento de risco, tá, Pedro? Eu acho que não vai fazer grandes diferenças, tá? Edição de mais legislação específica para a área do petróleo. O que eu sinto falta hoje em dia, né, e que eu acho que é comum aos meus colegas, ainda aqueles que eventualmente pensam um pouco diferente de mim, é a gente ter uma lei geral de licenciamento, né, que tem um PL aí rodando. A gente podia conversar disso até depois num outro momento, porque assim... A gente, desde 88, a gente tem na Constituição, por exemplo, que o EIA-RIMA vai ser exigido na forma da lei, lá no parágrafo 1º do 225, e a gente não tem uma lei falando sobre EIA-RIMA, a gente tem apenas uma resolução do CONAMA de 1986, que é anterior à Constituição. Aí eu tenho normas esparsas, né, porque assim... Se eu olhar, por exemplo, a 237, eu vejo uma incompatibilidade grande com as normas da Lei Complementar 140 de 2011, que definiu atribuições. Mas eu acho que falta a definição de rito, né? E eu acho que falta também a definição de alguns dos instrumentos lá do artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Eu gosto muito, eu acho assim, que assim, se eu tivesse uma mágica... uma varinha mágica de lim pim pim, eu ia investir na avaliação ambiental estratégica, que deveria ser feita pelo poder público, que a gente só gerencia, Pedro, aquilo que a gente conhece, e a gente tem dado. Então, se o governo, se o poder público tem bastante informação, fica viável dizer que há um gerenciamento. Agora, não se gerencia aquilo que não se conhece. E, Maerete, assim, dentro do que se conhece e não se conhece, você comentou, a indústria petrolífera ela tem várias ações, iniciativas de sustentabilidade, de bons exemplos ambientais, que muitas vezes não são conhecidos pela grande mídia, não chegam a um bom conhecimento da nossa sociedade. Então, por que você acha que isso acontece? Por que será que tem essa informação que às vezes não chega quando deveria aparecer? É porque a gente entende que muitas dessas ações, Pedro, primeiro, elas vêm a reboque do licenciamento, né? Então, assim, a gente tem um licenciamento bem robusto, bem relevante, aonde, de fato, o IBAMA hoje olha todos os pontos, todos os impactos, tem um endereçamento e vai ter uma medida compensatória ou uma medida mitigatória associada. Perdão. Nesse cenário, a gente ainda tem diversas ações de caráter voluntário. Só que, assim, essa mensuração, ela nunca é 1 para 1, 2 para 2, né? Porque o meio ambiente não é uma matemática fechada, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma política de mitigação de emissão de carbono muito relevante na Petrobras. A gente desenvolve, por conta do licenciamento, vários projetos super bacanas de monitoramento costeiro, né, de monitoramento de fauna e flora, que é muito relevante. A gente tem outros projetos, né, da baleia jubarte, do peixe-boi, o próprio projeto Tamário, não sei para quem não sabe, né, ele foi criado através de uma iniciativa da Petrobras e a gente apoia, né, essa questão. Então, assim, a gente realmente tem muitos projetos legais, interessantes, que a gente também tem a Petrobras na área ambiental, né, que tem os programas ambientais em si.
a gente divulga, mas o nosso foco, né, vender petróleo, né, vender Sim. gasolina, e a gente divulga, mas assim, a gente não pode ficar também fazendo propaganda sobre isso, né? Eu até olho com algum receio a empresa que só faz propaganda disso e a gente tem que se preocupar com um todo, de um modo geral, né? Então, assim, a gente faz, eu acho até que a gente poderia divulgar melhor, porque tem um trabalho, assim, às vezes muito fantástico, que eu digo, gente, como é que as pessoas não conhecem isso, né? E de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e de resultados mesmo. E tem muita coisa legal, só que aí a gente vai ter que se aprimorar nessa divulgação do que a gente faz, né? E a gente faz muita coisa legal e bacana. E a gente acaba divulgando um pouco pelo nosso site, por alguns canais de mídia que a Petrobras está usando. A gente também está se adaptando nessa nova rotina, né? Quem diria, né, Pedro, que a gente estaria fazendo uma gravação, uma live aqui, né? E é isso que é o bacana da vida, né? É mudança, né? Não, e você vê o que você falou aqui na arte, conhecer para saber cuidar e conhecer plenamente para saber fazer as devidas ponderações no conceito de sustentabilidade, entre risco, benefício, como todo mundo ganha, né? Mas, então, passo para você considerações finais que você queira falar. Eu gostaria de dizer que para aqueles que têm os bem inteligentes e os espertos que assistem o canal do Pedro, que é ótimo, que eu recomendo fortemente, né? Que gostam do direito ambiental, né? Para os estudantes, eventualmente, que estão nos assistindo. O nosso ramo do direito é, sem dúvida, o mais legal de todos, é o mais bacana, é o que tem mais futuro, é onde tu trabalha e tu consegue ver que tu faz a diferença. Porque independente de onde você está atuando, se é no Ministério Público, se é numa empresa, se é num órgão ambiental, numa agência reguladora, não importa, você pode fazer a diferença. Né? Então, assim, por exemplo, no meu caso, eu contribuo muito para o meio ambiente justamente participando desse licenciamento, auxiliando a minha empresa a fazer um gerenciamento adequado do que é relevante, né? Então, acho que a sociedade como um todo, ela tem que trabalhar de uma forma colaborativa e o direito ambiental, sem dúvida, é o direito do futuro. Então, assim, o que eu posso dizer, o nosso direito é muito bacana. Estudem as políticas públicas ambientais e venham participar dessa onda, né, Pedro, que é muito legal. E eu queria te agradecer pelo convite, viu? Muito obrigada. Margarete, nós aqui só temos a agradecer. Você falou coisas muito legais que pouca gente conhece dessa realidade aí, desse setor tão importante, não só para a economia, mas principalmente para a sociedade brasileira e para o mundial, né? Porque a gente não vive hoje mais sem o petróleo, tá? Então, pessoal, esse aqui foi hoje o Ciclo de Direito Ambiental, hoje com a Margarete Bilhalva, acertei o nome. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, acho difícil porque a entrevista está ótima, aprendi coisa pra caramba aqui e a gente se vê até o próximo encontro. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.